Oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Henry e está começando mais um Profissões Cast. Esse é um projeto da nossa aula de artes, né? E a gente vai trazer algumas pessoas para falar sobre profissões, carreira, né? Agora que a gente vai entrar no mercado de trabalho, em um futuro próximo, eu espero. E então é isso. Sem enrolar muito, agora vamos para a entrevista e obrigado pela atenção. Tamo junto. Oi gente, estamos aqui no episódio 7, aqui com o Marcos Okuro, nosso professor de artes e também diretor e várias outras coisas relacionadas à arte. Então, você gostaria de falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você se formou? O que você quer saber primeiro? Bem, em qual área você se formou? Eu me formei em artes. Na verdade, eu fiz um curso técnico em publicidade e propaganda e saí para fazer curso de artes. Eu fiz um bacharelado em artes. Aí tudo que é licenciatura e pós foi tudo em arte e educação. Mas acho que a maior formação mesmo são da profissão mesmo, né? Do que a gente faz na profissão. E acho que foi a partir daí que eu consegui me moldar mais para aquilo que eu quis. Idealizei lá um dia, lá atrás, que era trabalhar com artes em geral. Sim, e você falando sobre essa coisa de idealizar e não sei o que, eu queria saber, porque vendo as suas direções de teatro, tem muitas direções que elas são mais infantis, sem contar o do Quentin Tarantino, enfim, a maioria são infantis. O que te levou a entrar nesse mercado? Não, na verdade, acho que foi uma... Não sei se eu falo se é uma coincidência ou se é uma oportunidade. Que foi quando... Bom, primeiro que eu entrei, pensei, quando era de idade de vocês, que eu queria ser músico. Aí, no ano que eu entrei na faculdade, eles tiraram o curso de música. E aí eu fui fazer curso de artes cênicas. E o primeiro projeto que a gente idealizou lá com os amigos da faculdade foi um musical. Porque a gente gostava de música. Sim. E infantil, porque o meu amigo que propôs isso é um cara que trabalha com desenho animado há 30 anos. Ah, sim. Desenho animado, animação para crianças. Então, eu acho que isso foi um caminho que levou para esse primeiro trabalho. E aí, consequentemente, o primeiro grande musical que eu produzi, que dirigi, foi esse mesmo musical que a gente tinha idealizado na faculdade. E aí, 5 anos depois, a gente conseguiu fazer profissionalmente. Foi um musical que abriu muitas portas, ganhamos muitos prêmios, porque os outros todos são infantos juvenis, é um público mais jovem. Sim. E é um público que eu gosto, eu gosto de dar aula para adolescentes, para os mais velhos. Acho que é uma coisa que já vem, né, acho que da minha facilidade de comunicação com o pessoal dessa idade. Sim. Mas também, hoje em dia, profissionalmente falando, em audiovisual, que é onde eu mais atuo, eu produzo muita animação. Então eu tenho 3 projetos de animação que são voltadas para o público infantil. Eu tenho uma que é infanto-juvenil, mas a gente ainda não começou a trabalhar e aprofundar. Mas aí quando a gente fala de animação, é um público mais especificamente infantil, né? Mas não que seja uma escolha isso. Mas, tipo, quando você fala sobre produção de animação, qual que é... Por exemplo, qual é a vertente? O que você faz para ajudar, por exemplo, não sei, qual o seu cargo, a sua função? Hoje em dia eu sou produtor executivo. Produtor executivo hoje, de maneira bem resumida, né? No audiovisual, imagina que você tem uma ideia, você é um artista, você tem uma ideia, ou você é uma pessoa que tem um interesse em fazer algo relacionado a audiovisual, tá? Tem uma ideia de um desenho animado, tem uma ideia de um documentário, tem uma ideia de um filme, uma ficção, alguma coisa. O produtor executivo é aquele cara que você vai procurar para ele transformar a sua ideia num produto. Entendi. Então, basicamente, o produtor executivo faz isso. E publicidade e propaganda no começo dá super certo também. Então, mudou muito, né, o mercado, né? Da época que eu estudei publicidade e propaganda, mudou muito. Ah, sim. Imagina. Mas a publicidade tem um pouco dessa ideia, mas é muito mais voltada para o comercial mesmo. Entendi. No meu caso, é muito mais em transformar num produto artístico. Mesmo sendo documentário,
que é o que eu faço bastante, produzo bastante, Uhum. eu tento o máximo possível dar o viés artístico, que é da minha formação mesmo, é o que eu acredito, é o que eu gosto e eu acho que é o que as pessoas também gostam, né? Sim. Nossa, mas deve ser muito difícil esse pedaço, porque você precisa organizar tudo e às vezes tem um cliente que tem uma ideia, mas não consegue colocar É, em porque a maioria das ideias elas prática. não vem de clientes, assim. Até acontece de, por exemplo, um cara do marketing de sei lá, de uma farmacêutica falar assim, Aham. pô, eu queria fazer um documentário sobre vacinas, Aham. por exemplo. Por que você quer fazer? Não, porque eu tenho todas as pessoas, eu tenho um patrocinador que é o próprio Sim. laboratório, Uhum. porque é interessante para ele ter institucionalmente isso. Isso é um tipo de produção. Uhum. Mas a maioria das produções que eu faço são ideias de idealizadores mesmo, de artistas, de diretores, de atores, de roteiristas. Sim. Eles chegam com uma ideia, só que eles não são os financiadores, eles não têm como financiar. Então eles perguntam para mim, a primeira coisa, como que a gente financia isso? A gente tem vários caminhos. Só que o mais importante é você dar um viés onde seja importante do ponto de vista comercial, de divulgação. Quero fazer um documentário sobre, sei lá, caixotes vermelhos. Talvez a gente não consiga muito patrocinador para isso e tal. Eu quero fazer um documentário sobre biomas brasileiros. Você tem uma área maior de abrangência, a gente tem um monte de ONGs, empresas que apoiam. Faz um brainstorm do que é realmente viável, o que não é Caminho que viável. vai tomar. Para as próprias as Uhum. animações que eu faço, eu tenho obviamente uma preocupação educacional, né? Por ser professor, por Sim. trabalhar como professor. Uhum. Então, por exemplo, uma das animações que eu comecei a produzir agora é uma turminha normal, habitual, como acontece na maioria dos desenhos animados, só que cada episódio é uma aventura delas em cima de uma ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são a proposta da ONU para 2030, Sim. porque eu acho que dá pra gente entreter Educando. exatamente. Sim. É muito legal. Você falando isso, eu lembrei quando eu era pequena, eu só assistia esses desenhos, na TV Cultura tinha muitos desse, minha mãe só deixava assistir TV Cultura, então era só desenho assim. E ó, eu posso te falar que... A TV Cultura ainda tenta manter o máximo possível, é um grande parceiro que eu tenho, a TV Cultura, eles tentam manter ainda essa tradição de ter produtos de qualidade. Ela tem uma grife, né, dentro dessa questão educacional, então eles têm uma preocupação muito grande no conteúdo mesmo. Eu acho importante, porque quando a gente faz conteúdo, e hoje a gente está falando de TV aberta, a única TV aberta no Brasil, de grande projeção, que tem uma área específica, um horário específico falando sobre infantis ou desenhos animados, é a TV Cultura. A gente não tem mais. As grandes emissoras, SBT, Record, Globo. A SBT até tentou manter um tempo, aí sai, às vezes eles voltam, mas eles estão muito na insegurança porque é um mercado onde não está mais. Mas tendo tanta grana assim, entendeu? Sim. Mas acho que o mercado é mais ou menos isso por aí. A gente tem que buscar alternativas. E acho que mais importante de tudo isso é a gente pensar que quando a gente idealiza uma profissão, quando a gente quer fazer algo, a gente tem que traçar uma meta. Com o que eu quero trabalhar? Né? Porque é muito fácil você se desviar do caminho. Obviamente que a gente pode desviar por causa de grana, porque é uma oportunidade boa. Sim. Mas a gente tem que tentar o máximo possível se manter fiel àquilo que idealizou. Acho que isso é muito importante para vocês que estão pensando numa profissão. Você é médico, você é engenheiro, você é biólogo, você qualquer coisa. O que você quer de fato? Né? Eu estou dando um exemplo aqui da minha área, mas acho que é só mais um exemplo de tantos outros que eles podem ter com os profissionais. Assim. Foque naquilo e, dentro do possível, mantenha-se firme aos seus ideais. Né? Sim, eu acho que uma dificuldade que muitas pessoas enfrentam quando querem a área artística é realmente esquisito, da área da grana. Você pensa, eu quero ser artista, eu quero entrar nesse meio, mas como que eu começo? Eu preciso ter uma família influente, eu preciso ter uma família que me apoie no começo, então é difícil. A arte, assim, eu sempre falo e eu não me canso de falar isso, inclusive para todo mundo que quer fazer a arte, que trabalha com arte, assim, primeiro, infelizmente, a gente está num país de privilegiados dentro da área de artística. Sim. São poucos aqueles que conseguem de fato
conquistam espaço sem ter nenhum privilégio, né? Como a gente vê inúmeros artistas de periferia, de comunidades, porque é muito difícil, de fato. Assim, eu consegui conquistar muito por aqueles privilégios que eu tenho, assim, né? Eu nunca gosto e jamais falaria sobre meritocracia nessa área, porque a não ser aqueles que de fato buscaram e foram a fundo, sabe? Não tiveram nunca nenhuma oportunidade, nunca buscaram nada, porque não tem condições. Então, infelizmente, a área artística é uma área que você rala muito para você conquistar um espaço. E para isso você precisa ter uma segurança. Sim. Então, é muito difícil, mas procure pessoas, procure projetos, há muitos projetos legais. Eu acho que as casas de cultura, os centros culturais, eles sempre oferecem cursos, possibilidades, ensinamentos e apoios. Acho que a gente tem uma coisa que eu não tinha, né? Pensando em 30 anos atrás, eu não tive isso como apoio, mas eu tive apoio da minha família, que foi muito importante para eu conseguir me manter firme naquilo que eu idealizaria, né? Estava idealizando para a época e que eu consegui conquistar, né? Mas eu era apoio da família. Para essas pessoas que não têm essas condições, hoje em dia o país oferece muito mais recursos, mas mesmo assim é bastante difícil. Os recursos são escassos, né? Mas a gente tem que buscar isso, buscar os centros culturais, profissionais que trabalham, educadores que buscam, escolas que trabalham, professores que estejam já na área, que ajudem você enquanto você é aluno de uma escola. A gente tem que buscar isso. Eu acho que principalmente São Paulo e Rio de Janeiro tem muitas oportunidades. Tem isso também. A gente está no eixo Rio-São Paulo, que faz muita diferença. Que é uma mina de ouro para quem realmente quer ir atrás e que, por exemplo, nossa, artista, eu acho que eles são incríveis porque eles são muito familiares, então se você faz amizade com eles, eles te colocam nos eixos que você quer e eles te dão umas indicações. E, nossa, tô em São Paulo tendo tantas pessoas com muita cultura diversificada, muito esse amor pela arte, é muito legal. E eu acho que fica mais fácil também, né? Você estando nesses assim, o artista, eu sempre falo que o artista, assim como é o professor, ele tá muito por amor mesmo. Sim. Porque se alguém falar, eu tô nessa área porque dá grana... É uma mentira bem mentirosa. Esquece, sim, mas é muito por amor mesmo. Sim. É o que quer, é o que gosta. Eu acho que é o mais importante quando vocês forem escolher qualquer profissão, pensar nisso. Você vai fazer todo dia. Exatamente. Imagina, se faz uma coisa que você não quer, nossa... Entendo quando não há outra oportunidade. Sim. Mas dentro do possível, dentro das possibilidades, né? Acho que tem muito disso também. A escolha nem sempre acho que vocês estão numa escola particular, num bairro mais centralizado. Vocês são privilegiados no sentido que vocês conseguem sonhar um pouco mais do que uma grande parcela da população brasileira. Sim. Mas acho que o que eu diria para vocês seria isso, né? Aproveitem a oportunidade. Para os outros tantos, eu diria, olha, é difícil, mas assim, vocês podem encontrar muita gente legal no caminho. Muita gente, tem muita gente disposta a ajudar, muitos profissionais, muitos professores. Sim. Acho que por isso que eu falo que a base sempre é a escola. A escola sempre nos dá a maior base de conhecimento, de conselhos importantes para a gente levar para a vida. Sim. Então acho que isso vale para todo mundo, né? Acho que, bem ou mal, chega em todos os cantos do país, né? A escola chega, até por uma própria obrigação nossa, da nossa Constituição, né? Mas eu acho que tem muita gente em muitos cantos do Brasil, mais distantes, que são empenhados, professores empenhados, educadores empenhados em formar boas pessoas e bons profissionais. Então, acho que o mais importante, por isso que eu falo, que dentro dessa ideia de vocês de profissões, pense naquilo que vai te dar muito prazer e que você goste muito e que você irá se dedicar. Então, pessoal, foi isso. Muito obrigada. Você quer trazer mais algum adendo, alguma coisa? Eu acho que o projeto é legal por conta disso, né? Porque você vai ouvir pessoas de áreas diferentes, de experiências diferentes. Isso vai trazer
talvez opiniões diferentes da minha, e é importante ter uma opinião diferente Sim. da minha, Sim. né? Porque acho que... É a história de cada um, né? Exatamente. Cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade até, vocação. Então, é bem legal. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Beijos.